Bíblia é um livro especial para o qual precisa de muita atenção, para que as palavras do autor nos aprofunde o coração. 1 Crônicas, capítulo 6, de forma muito abrangente, tem a função de apresentar bem mais do que uma lista de gente, a genealogia sacerdotal, a divisão da tribo de Levi, lideradas pelos filhos de Arão, que era Gerson, Coate e Merari. Os músicos, suas exigências no cargo, tinham que ser nomeados pelo rei de Davi, ou ser da tribo de Levi, a linhagem de Arão subordinado. As habitações dos levitas deveriam ser especificadas para que dentre o povo de Deus elas estivessem espalhadas. E o capítulo começa dizendo: estes foram os filhos listados da tribo de Levi: Gerson, primogênito, Coate e Merari. Esses foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel, que ele esteve a gerar. Estes foram os filhos de Anrão: Moisés, Miriam e Arão. Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar foram os filhos que teve Arão. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, depois nasceu Buqui, e Buqui foi gerado por Abisua. Abisua gerou Uzi, que gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, e Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou a Joanã, Joanã a outra Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão bem naqueles dias. O templo em Jerusalém, e Azarias gerou Amarias, Amarias Aitube gerou Zadok, e Zadok a Salum gerou. Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias, e Azarias gerou Seraías, e a Jeozadak Saraías gerou. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor, levados para a terra de Além. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Simei e Libni. Estes são os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel, que ele pôde gerar. E ao todo foram 2 os filhos que teve o Merari. Um se chamava Mali e o outro se chamava Muzi. Estes são os clãs dos levitas que foram alistados, todos escritos de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, seu filho Jaate foi chamado. Jaate foi o pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Geratai. Essa foi a descendência que de Coate foi concebido. Seu filho Aminadab foi o pai de Corá, que foi o pai de Assi. Ele esteve a gerar. Pai de Elcana, pai de Eliasaf, pai de Aqui, que de Aqui foi o pai, e esse foi pai de Taate, que de Uriel foi o pai. Uriel foi o pai de Uzias. De Saul, Uzias foi o pai. De Eucana foi Aimote e também o Amazai. Aimote e Eucana, que foi o pai de Zofai. Ele foi o pai de Naate, que de Eliabe foi o pai. Que também foi pai de Jeroão. E de Eucana foi o pai, que foi o pai de Samuel. Foram todos 2 filhos que teve o Samuel. Abias foi o segundo, e o primeiro foi Joel. De Merari, Mali, pai de Libni. Pai de Simei, que foi o pai de Uzá. Pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías, para a família aumentar. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos lá do templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. O louvor eles ministravam diante do tabernáculo quando na tenda se encontravam. Até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém, eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas ali também. Estes são os que ministravam com seus filhos juntamente entre os coatitas: o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel. Foram muitos, era muita gente. Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, que também teve um filho que se chamou Sofonias. Depois veio Taate, que teve seu filho Assi, que era filho de Elisaf. E depois veio Corá, que foi gerado de Izar,
filho de Coate, filho de Levi, este era filho de Israel. À direita de Emã ficava, naqueles dias, o seu parente Asaf, que era filho de Berequias, filho de Simé, de Micael de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, que foi o filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, de Simei, Ali, filho de Jaate, filho de Gerson, que era o filho de Levi. À esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quisi, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias e filho de Anzi, filho de Bani, filho de Seme, filho de Mani, filho de Muzi de Merari, filho de Levi, seus parentes. Os outros levitas foram encarregados de cuidar de todo o serviço do templo que era sagrado, mas era Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar, do holocausto, das ofertas, no altar de incenso e no serviço todo que se fazia naquele lugar santíssimo, também do sacrifício de propiciação, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado em uma outra ocasião. E esses foram os descendentes de Arão. O seu filho Eleazar foi o pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, que foi o pai de Buqui, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías. Também foi o pai de Meraiote, que foi o pai de Amarias. Este teve Aitube bem naqueles dias, pai de Zadok, pai de Amaás, e essas foram as cidades e também a região dada aos levitas para neles habitarem. E dentre os descendentes de Arão, o clã coatita primeiro foi sorteado. Foi-lhe dada Hebrom em Judá, com suas pastagens que tinha ao lado. Mas os campos e os povoados, a Calebe, filho de Jefoné, em torno da cidade, para eles foram dados. E os descendentes de Arão receberam Libna e Jati, a Hebrom como cidade de refúgio, e Estemoa, Ilém e Debi, além de Azã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens, e da tribo de Benjamim receberam ao todo 13 cidades. Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades, pertencentes aos clãs de Manassés, da tribo deles, mas só a metade. Para os descendentes de Gerson, clã por clã foram sorteadas, um número também suficiente, ao todo 13 cidades, das tribos de Issacar, de Azé e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã, para os descendentes de Merari. Das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon foram sorteadas 12 cidades, e assim os israelitas deram aos levitas todas essas cidades, com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas nos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim, também tiveram que sortear. Alguns dos clãs coatitas receberam as cidades assim, que ficavam no território da tribo de Efraim. Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim. E Gezer, Joquimeão, Bet-Heron, com suas respectivas pastagens, além de Aijalon e Gat-Remon. E da metade das tribos de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Beleã, com suas pastagens respectivas. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes da Berate, Ramote e Anem, receberam com as suas cidades, com as pastagens também. Da tribo de Azer, Masal, Abidom, Coque e Reobe, com suas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes na Galileia, Amon e Criataim, com suas respectivas pastagens. Os outros meraritas receberam também todas as suas cidades.
Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabó, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben receberam, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto, por aquela região. Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens, e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Manaim, Esbom e Jazar, com suas respectivas pastagens. Nós vemos aqui uma lista enorme, né? De cidades, de pessoas, de líderes. Deus é organizado. A gente às vezes se cansa de ler tantas coisas, mas Deus fez questão de deixar tudo registrado na palavra. Para quê? Para principalmente mostrar para mim e para você que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência. Quando Ele diz sim, é sim. Quando diz não, é não. A genealogia está escrita, o meu nome e o seu também é escrito diante do céu. Ele não deixa passar nada em branco. Tudo tem que ser bem colocado diante do Senhor. Então não perca tempo, ajeite sua vida, organize suas coisas diante da presença dEle, porque Ele tem planos especiais para o seu futuro. Estamos quase começando um ano novo. Estamos quase no limiar de novo ano, mas você não precisa esperar para o ano novo para fazer as suas decisões. Todo dia é dia de decidir. Decida hoje para Jesus, entregue a Ele a sua vida e seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor.